Você sabia que o preço que você paga por uma ação pode ser a diferença entre você dobrar o seu dinheiro ou ficar anos sem ganhar nada? Muitos investidores iniciantes compram ações incríveis, mas no preço errado, e é aí que isso desanda. E por que que eu falo investidores iniciantes? Porque os grandes investidores, eles não cometem esse erro, porque eles já sabem, eles aplicam o que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar hoje o segredo do preço teto que os grandes investidores usam para você entender melhor. Então já aproveita, desce aqui embaixo e se inscreve nesse canal e curte o vídeo para entregar para mais gente, para aprender mais sobre esse conteúdo. Eu separei um trecho de um podcast que a Luísa Barsi, a filha do Barsi, falou sobre o preço teto e a importância. Boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? Vamos entender um pouquinho melhor o que é o preço teto. O preço teto é o valor máximo, o preço máximo que você acha justo pagar por uma ação. E esse valor, ele não é um número aleatório, é um valor que ele é calculado. Mas eu quero que você entenda que você comprar abaixo do seu preço teto é como se você estivesse comprando ali uma ação com desconto. Indo para um exemplo prático, pense em comprar uma casa. Mesmo que a casa seja ótima, você não vai pagar o dobro do valor que ela vale para ter ela. Na bolsa é igual. Pagar caro demais diminui a sua margem de lucro e aumenta o seu risco. Mas agora, por que que o preço que eu pago investindo é tão importante assim? Por que que ele potencializa os meus investimentos? Indo para mais um exemplo prático para vocês entenderem facilmente, vamos pegar aí dois investidores que eles compram a mesma ação. Só que um paga R$20 por essa ação, o outro já paga R$15 por a mesma ação. Anos depois, essa ação se valorizou e ela chegou ao patamar de R$30. Então, o investidor que comprou essa ação por R$20, ele ganhou 50%, porque o lucro dele foi R$10. Se ele pagou 20, ele ganhou metade do que ele tinha de patrimônio, do que ele investiu. Ou seja, o lucro dele é de 50%. Já aquele investidor que comprou a R$15, ele ganhou 100% de lucro. Por quê? Ele pagou R$15 e ele teve um retorno de R$15, ou seja, ele dobrou o patrimônio dele. O ativo é o mesmo, só que o preço que ele pagou potencializou os investimentos dele. Além disso, comprando barato, o seu dividend yield, a sua rentabilidade aumenta. Ah, mas como assim aumenta? Explica melhor isso aí. Calma aí que eu vou te ajudar. Isso é o que a gente chama de yield on cost, ou seja, é a rentabilidade que você tem de acordo com o valor que você pagou, não o valor atual que está agora. No mesmo exemplo, vamos falar que aquela ação ela pagou R$2 de dividendo. O investidor que pagou R$20 nela teve o yield de 10%, porque o dividend yield é calculado pelo valor de que você recebeu de dividendos dividido pela cota atual. Mas nesse caso a gente não vai usar o valor da cota atual, a gente vai usar o valor que a gente pagou. A gente não pagou aqueles R$30 que está agora no nosso exemplo. Então se a gente pegar R$2, que foi o dividendo que a empresa pagou, e dividir pela cotação que a gente pagou, que foi R$20, o investidor 1, a gente tem um yield de 10%, uma rentabilidade de 10%. Já o investidor que pagou R$15, o yield dele, a rentabilidade dele subiu, foi para 13,3%. Se a gente pegar R$2 e dividir por R$15, que foi o que ele pagou, dá 13,3%. Ou seja, é mais dinheiro que entrou na conta dele, mais rentabilidade e mais lucro. E é por isso que o preço que você paga numa ação potencializa os investimentos. Mas agora, depois de ter demonstrado a importância de calcular o preço teto, melhor do que eu só explicar para vocês, só mostrar para vocês como que calcula esse preço teto, é eu explicar na prática aqui com vocês na planilha. Então aqui na planilha a gente vai entender um pouco melhor como que calcula o preço teto das ações. Aqui eu já tenho alguns exemplos, né, de preço teto que eu calculei. Para a gente calcular, a gente precisa saber qual ação a gente vai calcular, né?
a gente precisa saber o lucro por ação que essa empresa tem. Essa informação você consegue de duas formas. Ou você pega de sites como Investidor 10, Status Invest, que já deixa lá bem claro quanto que é o lucro de ação de cada ação. A gente está pegando o exemplo do Banco do Brasil. Só da gente descer aqui embaixo, a gente consegue encontrar o lucro por ação. Ó. Lucro por ação atual, 2,77. Por isso que aqui a gente colocou 2,77. Porém, é muito interessante eu explicar de onde que veio esse LPA de 2,77. Para a gente saber o quanto cada ação gera de lucro, é muito simples. É uma fórmula de divisão. Você pega o lucro líquido que a empresa teve e divide pelo número de ações que a empresa tem. Assim a gente vai ter o lucro por ação. Muito fácil, né? Fala a verdade. Você achou que ia ser mais difícil. A segunda coisa que a gente precisa para calcular é o CAGR, né? O CAGR. O que é esse CAGR e aonde a gente encontra? A gente encontra aqui em sites, no mesmo site, Investidor 10, Status Invest. E a gente tem que pegar o CAGR de lucro. Por quê? O que é distribuído para a gente que investe é o lucro, não é a receita. A receita é da empresa. O lucro que é que vem para os acionistas. Então o CAGR, ele mede o crescimento do lucro da empresa. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resultado atual, ou seja, o lucro atual que essa empresa está tendo, e a gente vai projetar lá para frente. Porque a gente quer ver se vale a pena investir nessa ação de acordo com o preço que ela está custando agora. Então o CAGR, que é o crescimento do lucro, a gente preenche aqui também de 7%, no exemplo do Banco do Brasil. Eu já vou te explicando na teoria e também na prática aqui na nossa planilha. Outra coisa que a gente vai precisar é o payout. O que é o payout? Basicamente é em porcentagem quanto que a empresa, de todo que ela ganha de lucro, quanto de porcentagem que ela paga para quem investe nela. E isso é muito importante para a gente projetar, né, o dividendo que a gente receberia, e projetando o dividendo que a gente vai receber lá na frente, a gente consegue projetar o preço que a gente tem que pagar no máximo. Essa informação aqui do payout a gente também encontra facilmente, 69%. Eu sempre arredondo, tá, gente? Então eu coloquei aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, 70%. E aqui vem a métrica que eu falei que vai mudar de pessoa para pessoa. Isso aqui é o tanto de dividend yield que você deseja investindo naquela empresa, o tanto de rentabilidade que você deseja investindo naquela empresa. Então é interessante valores como 6, 8, 10, 15, 20%, dependendo da empresa, se ela tem mais riscos, você deseja ter mais rentabilidade com ela, né? Mais ganhos com ela. Então, como isso é muito pessoal, eu vou tentar te ajudar de alguma forma. A Luiz Barsi, que a gente mostrou lá no começo do vídeo, por exemplo, o trecho dela falando no podcast, ela coloca um dividend yield desejado de 6%. Mas eu, como tenho pouco para investir, foco em crescimento, eu coloco um dividend yield para todas aí de 10%. Então a maioria está com 10% aqui. Quando que eu mudo para 12, 15, 20%? Quando depende muito do risco. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa que tem muito mais risco do que uma Itaú. Então, Itaú eu vou colocar aqui 10%, Banco do Brasil eu vou desejar um pouco mais, eu vou desejar uma rentabilidade um pouco maior. Eu coloquei aqui, por exemplo, de 12%. Por quê? Porque tem um risco maior. É um banco que é controlado pelo governo, é um banco que o agro, que depende de muitos fatores, é muito forte nesse banco, então eu vou colocar uma rentabilidade maior que eu desejo. A mesma coisa para a Leve 3, que é uma empresa cítrica, PetroRio, a mesma coisa da Petrobras. Então isso vai de pessoa para pessoa, mas eu espero ter ajudado a você decidir aí o seu dividend yield desejado. Mas deixa eu explicar melhor. Para calcular o lucro por ação projetado, basicamente ele pega o lucro por ação e multiplica pelo crescimento do lucro. Assim a gente projeta o lucro lá na frente. Para a gente conseguir o dividendo projetado, a gente pega o lucro projetado, né? Porque o dividendo ele vem do lucro. Então a gente pega o lucro projetado e multiplica pelo payout, ou seja, o quanto que a empresa paga do lucro. Assim a gente vai ter o dividendo projetado. E com essas duas informações a gente chega no preço teto, que pega o dividendo projetado lá na frente e divide pelo quanto você quer ter de porcentagem.
e a gente chega aqui no preço teto. Então, por exemplo, das minhas ações, o meu preço teto para Banco do Brasil é de R$ 17,29. BB Seguridade, R$ 35,80. CEMIG, R$ 13,10. Caixa Seguridade, R$ 13,80. A ENGIE, R$ 14,82. O Itaú, R$ 35,40. A Leve 3, R$ 29,40. Petrobras, R$ 47,00. A Pomo, R$ 8,60. PetroRio, R$ 73,60. E a VEG, R$ 8,15. Então, se eu fosse fazer hoje o meu aporte, se eu fosse aportar aí, por exemplo, R$ 1.000, aonde eu aportaria? Eu aportaria nas empresas que estão com mais margem de segurança, que estão valendo mais a pena, que seria a Petrobras e a PetroRio, e a CEMIG, e o Banco do Brasil Seguridade. Então teria várias empresas que eu poderia aportar. E depois de ter te explicado isso, eu quero deixar bem claro que o preço teto não substitui toda a análise que você tem que fazer na hora de investir. Você precisa olhar a dívida, precisa olhar o retorno que você tem investindo naquela empresa, se o lucro está crescendo. Então o preço teto é mais uma coisa muito importante para você olhar quando vai investir em ações. Agora eu quero saber de vocês se vocês já calculavam o preço teto na hora de investir nas suas ações. Então, se esse vídeo abriu a sua mente, desce aqui embaixo e se inscreve aqui nesse canal. Vamos chegar a 2.000 inscritos, uma meta que está um pouquinho distante, mas vamos sim chegar. E já deixa o like para esse vídeo ir para mais pessoas, esse conhecimento maravilhoso chegar a mais pessoas. E se você quer essa planilha já com as fórmulas, muito mais fácil, só de você preencher aqui, é só colocar aqui embaixo, quero sua planilha, que eu vou mandar o link dela para vocês fazerem uma cópia, totalmente gratuito por enquanto, tá? Então eu te vejo no próximo vídeo, vai maratonar o canal e fui!